Olá, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui juntos para falar sobre superação de traumas e medos com a hipnose. Então, eu estou muito contente de estar com vocês aqui. Enquanto vocês vão chegando aí, chama o pessoal, que hoje nós vamos falar dessa questão, né, do medo, do trauma, da hipnose. Eu quero aproveitar e comunicar para vocês. Eu acabei de receber hoje da editora o livro impresso, o Guia definitivo da hipnose prática, que eu queria mostrar para vocês, né, olha só o tamanho dele, né, ele tem quase 500, tem 512 páginas, na verdade. Ele é gigante, né, e tem 22 roteiros hipnóticos, mais o modelo Milton, hipnose, etcétera. Então, se algum de vocês tiver interesse, seja na versão digital, seja na versão impressa, digital é tipo metade do valor, né, porque não tem essa quantidade toda de papel. Entra em contato comigo, seja aqui pelo Instagram, seja pelo meu WhatsApp do Zoom, 99101 1843, e você vai ter o guia definitivo da hipnose prática. São 22 roteiros inéditos, né? Porque eu já lancei alguns roteiros hipnóticos aí, não são os mesmos roteiros, são outros roteiros hipnóticos. Isso é uma coleção que eu estou fazendo, onde a gente junta a hipnose com a programação neurolinguística. Então, quem tiver interesse, seja no digital, seja no impresso, fala comigo. Nós vamos falar sobre essa questão da superação de medos e traumas, que é uma das grandes questões. O que que é um medo, o que que é um trauma, o que que é uma fobia? Quando você tem medo de alguma coisa, você faz apesar do medo. Pode ser desconfortável, pode não ser a coisa mais agradável. Por exemplo, vamos pegar uma coisa clássica. Acabei de fazer uma consulta com uma pessoa que disse que ainda tem algum medo de avião, mas ela não tem fobia de avião. Ela anda de avião. Ela vai, mas ela vai apreensiva. Então, a pessoa que tem medo, ela faz a coisa com medo, ela é capaz de fazer. Às vezes evita, às vezes não vai tanto quanto poderia fazer alguma coisa, mas ela vai. Então a pessoa, quando ela tem, fobia ou trauma, aí é um pouco diferente. Tem vários tipos de trauma. Tem traumas que geram medos e desconfortos e traumas que acabam evoluindo para fobia, que é quando você tem realmente uma evitação, né, quando você tem realmente uma evitação aí daquilo. Então a pessoa que ela tem fobia de avião ou de qualquer o que quer que seja, essa pessoa raramente ela viaja de avião, às vezes não viaja. Eu trabalhei com uma pessoa que hoje viaja toda hora de avião, que ficou 25 anos sem viajar de avião, porque ela viu soube de uma amiga que morreu num grande acidente aéreo que teve há 25 anos atrás, há uns 30 anos atrás, porque já tem tempo, né, que isso aconteceu, e ela ficou muito mexida com aquilo. Então ela morava numa outra cidade, tinha que vir para o Rio de Janeiro visitar a família e tal, vinha sempre de carro, uma viagem perigosa, cansativa, ainda mais há 30 anos atrás, né, vamos dizer assim, que as condições eram ainda não muito positivas como são. Então eu queria dar, enquanto isso, um alô aí para o Frank, para Marley, para Márcia, né, a gente está aqui nos 2 Instagrams, né, no Rock, né, ou seja, tanto, aqui no André Pérsia, quanto aqui no Instituto Manifesta, nós temos pessoas, então eu agradeço vocês estarem aqui. Aproveito para falar, principalmente quem está entrando no André Pérsia, para também me seguir pelo Instituto Manifesta, porque lá é onde eu vou estar falando muitas coisas específicas sobre trabalhos que nós estamos fazendo. Então, voltando à questão, né, ou seja, o que que é um medo, o que que é um estresse, o que que é uma fobia, né? Então, são situações onde você evita fazer alguma coisa. E o que que acontece? Nós somos animais de repetição, né? A gente que não gosta quando eu falo isso, mas é isso que nós somos mesmo. Nós somos animais de repetição. O ser humano é um animal, como outros animais, é um animal um pouco mais sofisticado, né? Eu tenho minhas dúvidas a respeito disso, né, mas dizem que a gente é, então tá, né. Então, e nós repetimos as coisas, nós desenvolvemos padrões, nós aprendemos padrões e nós mantemos esses padrões funcionando de novo, de novo, de novo. Então o que que é um medo? O que que é uma fobia? É uma reação aprendida, tem graus e intensidades diferentes em face de uma determinada coisa que incomoda, né. Então, muitas vezes a pessoa ela passa por um desconforto, por uma situação ruim, por uma situação desafiante, e ela não tem recursos para lidar com aquilo. Quer dizer, ela tem todos os recursos dentro dela, mas ela não consegue acessar esses recursos que estão aí dentro dela. Como ela não consegue acessar todos esses recursos, o que que acontece? Ela muitas vezes se vê sofrendo, se vê no incômodo, sob pressão,
pagando alguma coisa por estar naquela situação, um desconforto muito grande, um mal-estar. Então ela associa estar naquela situação ou estar diante daquele cenário ou naquela condição de vida, e nessa condição de vida, nesse cenário, ela experimenta, uma reação não positiva. E aí depende do grau de intensidade. Pode ser um incômodo, pode ser algum trauma do passado. Às vezes a pessoa não teve um trauma, mas porque nem tudo é traumático, né? Tem esse mito também nas terapias, na psicologia, né? Que se alguma coisa te incomoda, você deve ter um trauma. Então a gente tem que fazer uma regressão em você para ajudar você a resolver o seu trauma. E nem tudo é trauma. Então é importante a gente colocar isso. Nem tudo é trauma, e embora existam traumas também, o trauma é algo no passado que aconteceu, e isso marcou você de uma forma intensa, e isso ajudou com que você desenvolvesse uma crença limitante sobre você naquela situação. Por exemplo, você passou por um voo muito difícil, com uma turbulência muito forte, daquelas onde cai as coisas de cima e tal, então aquilo ali traumatizou você. Bom, já que a gente está dando o exemplo aí do avião. Ou o que quer que seja. Por quê? Porque você passou por uma experiência e você, ficou com uma impressão ruim daquilo do que aconteceu. Então você começou a contar uma história sobre como é ruim estar naquela situação, como é que é difícil estar naquela situação, naquele momento. Outras pessoas não ficaram, não se desenvolveram uma fobia. Elas até ficaram um pouco traumatizadas, mas aquilo só gerou um desconforto, uma certa evitação em relação àquilo. De qualquer forma, a hipnose, desde que ela foi desenvolvida, ela relatou muitos sucessos nessa área. Inclusive o próprio Freud, né, que muitas pessoas dizem que eu não faço hipnose porque o Freud abandonou a hipnose, né, o próprio Freud, que ele não abandonou a hipnose, né, eu já falei isso outras vezes, mas como tem gente nova aqui, é importante a gente contextualizar, o Freud não abandonou a hipnose, o Freud abandonou aquilo, o que eles faziam, que era uma hipnose embrionária lá do século XIX, muito débil, muito limitada, extremamente diferente, sem nenhum tipo de complexidade, que não chega nem perto de qualquer coisa que a gente faz hoje em dia. Então é isso que o Freud abandonou. O Freud não abandonou isso que nós fazemos hoje. Eu tenho certeza que se a gente se alguém trouxesse ele numa máquina do tempo para que ele visse as coisas que a gente estava fazendo com a hipnose hoje, tenho certeza que ele ia ficar fã da hipnose, porque ia ajudar muito a trabalhar as psicodinâmicas, mesmo sob o ponto de vista da psicanálise. Eu acredito nisso, né? Mas o que o Freud abandonou foi outra coisa. Mas mesmo naquela época, ele continuou apoiando, inclusive a hipnose em casos de neuroses de guerra, de traumas, de coisas que aconteceram em algumas situações. Ele continuou apoiando, está lá nas obras completas dele, né? O pessoal geralmente que fala a conta não leu as obras completas, só leu uma ou outra coisa direcionada por alguns professores dos cursinhos que fazem, mas não leram lá as obras completas, porque o Freud continuou apoiando Jung, que foi um colaborador depois do incidente de Freud, continuou usando a hipnose, várias outras pessoas continuaram usando. Mas, na verdade, o que Freud abandonou foi aquela coisa lá que não tinha nenhum âmbito psicológico por trás, não se tentava trabalhar psicodinâmica através da hipnose, se tentava dar comandos para que as coisas parassem de uma maneira muito simplória. É simplório mesmo, estuda que vocês vão ver que é basicamente isso. Então, quando ele começou a botar as pessoas para falarem, as pessoas começaram a falar, falar, falar e fazer conexões, ter insights e tal, e isso acabou sendo mais eficaz, e era mesmo, do que aquele processo débil que eles faziam lá naquela época. Mas hoje, a hipnose, ela pode ao mesmo tempo trabalhar como um coadjuvante em toda essa questão, principalmente se você junta, como eu faço tanto no Poder da Hipnose aqui, né, quanto no Guia Definitivo da Hipnose Prática. O Poder da Hipnose eu lancei, se não me engano, foi 2023, se não me engano, foi 2023, e esse saiu agora, né? Esses dias agora, né? Que é o guia definitivo da hipnose prática. Tanto num quanto no outro, né? Eu estou divulgando esse trabalho, que é uma exclusividade do trabalho que eu faço, que é a junção da hipnose com a programação neurolinguística. Por que que a PNL tem um grande sucesso em relação a tudo isso? Porque a PNL, ela tira você de um modus operandi. Lembra que eu falei que a gente aprende a reagir às coisas e a gente fica repetindo aquilo? Eu estou diante de uma situação, não acesso recursos para resolver essa situação. Me sinto mal.
e aí aquilo continua presente na minha vida e eu continuo sem acessar esses recursos. Logo, toda vez que eu estiver diante daquela situação, daquele cenário, daquele contexto, eu tenho uma reação similar, eu tenho uma reação parecida, que é a reação de evitação, né? Eu tenho aquela mesma reação similar, muito parecida, que é aquela onde eu evito, eu tenho medo, eu tenho fobia, dependendo da dinâmica que está acontecendo com você. E a gente fica repetindo isso. E muitas terapias tradicionais, às vezes os profissionais são até muito bem intencionados, mas eles acabam não conseguindo ajudar as pessoas, porque uma das coisas que a neurologia estuda, que a PNL estuda, que é onde você põe o foco aumenta. E eu lembro até do Einstein que dizia que se você quer resolver um problema, você tem que pensar no problema, mas de uma forma diferente, né? Se você pensar no problema da mesma forma que você pensava antes, você não vai conseguir ter o mesmo resultado, você vai continuar com o pensamento do problema. Então, muitas terapias tradicionais, muito bem intencionadas, porque a maioria é bem intencionada, eles acabam fazendo a pessoa voltar, voltar, reviver, reviver, voltar, 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 e eles têm uma crença de que se você sentir muita dor, se você se sentir muito mal, 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 até se tornar insuportável, eu já ouvi isso de vários psicanalistas e tal, em algum momento aquilo ali vai mudar, né? E você vai resolver a coisa. Só que nem sempre muda, às vezes piora e piora muito. Ah, porque você onde põe o foco aumenta. Às vezes você fica voltando e revisitando o trauma em si, e aquilo não melhora o trauma. Você só começa a mudar, mesmo nessas terapias, quando você, ao pensar naquilo, começa a tomar decisões para fazer coisas diferentes sobre aquilo. Começa a desafiar aquele paradigma problemático de como você estava vendo a situação e começa a fazer de outra forma. Então a PNL descobriu isso, em vez de você ficar 600 sessões, que é o que leva numa depressão mais profunda, em média, na psicanálise, você pode, em muito menos tempo, em muito poucas sessões, trabalhar algumas dessas coisas e ter resultados bem mais rápidos. Por quê? Porque se descobriu que o que você precisa é processar isso diferente dentro de você. Não necessariamente voltar ao passado, que é um outro mito também que eu já falei em outras lives aí que a gente andou fazendo, né? Que se eu voltar no passado, eu resolvo o meu problema. Se eu souber a causa, eu resolvo o problema. Não é verdade, porque algumas pessoas sabem exatamente o dia, a hora, o minuto, o segundo e lembram exatamente de todos os detalhes do que aconteceu, e isso não faz essas pessoas melhorarem mais rápido ou sair do problema mais rápido. O que faz você mudar é a questão linguística da coisa, por isso a programação neurolinguística. É um momento onde você desafia aquela crença problemática que ficou sobre a experiência que você teve e você se abre para alguma coisa melhor, você se abre para alguma coisa diferente. Você deixa de fazer como Einstein disse, né, de ver o problema sob o ponto de vista problemático e você começa a ver o problema de uma outra forma, com uma perspectiva de melhora, de mudança, de dar passos na direção de fazendo alguma coisa e etc. É aí que você começa a melhorar. E a hipnose, ela já tem, muito antes dessa junção com a PNL, a mesma hipnose clássica sempre teve um grande sucesso em ajudar as pessoas a pararem de fumar, em ajudar com traumas, com medos, com fobias. Quantas pessoas, mesmo na hipnose clássica, que ainda predomina, né, infelizmente, mesmo na hipnose clássica, você tem um alto índice de sucesso de pessoas com sugestões, com scripts estruturados, rígidos e tal, melhorando consideravelmente coisas como medos, estresses, fobias. Só que quando você adiciona aí o elemento da programação neurolinguística, você tem algo completamente diferente. Por quê? Porque a PNL estuda como que as coisas acontecem, o sequenciamento, as estratégias problemáticas. Eu, inclusive, em estudos avançados, como Master em PNL e tal, eu ensino estratégia, modelagem. Você pode modelar o problema que uma pessoa tem. Recentemente, até fizemos uma turma onde isso aconteceu. Você pode modelar um problema que a pessoa tem e ir nesse modelo que diz a receita, o passo a passo de como a pessoa produz, quando ela produz, em que momento, o que que ela pensa, o que que ela vê, ouve, sente, o que que ela faz, em qual sequência geralmente ela toca esse processo e você começa a ajudar a pessoa a modificar essa sequência, sair daquele script que ela faz sem querer, porque ela não faz porque ela quer. É uma coisa que ela aprendeu a fazer, lembra? Animais linguísticos de repetição. Então a pessoa ela aprende que ela pode ir além desse script e fazer uma coisa diferente. E os processos e técnicas de PNL, tem vários processos para aliviar a ansiedade. Tem processos que, como fracassos em feedback,
que eu uso junto com a hipnose na fase mais avançada da formação Master em hipnose, onde você aprende só com pistas de acesso oculares, você desmonta. Para mim, é o mais eficaz que tem em termos de medo, e angústia, que você tem até situações de ansiedade também, medos que as pessoas têm de fazer as coisas. E a fobia, existe a cura de fobia da programação neurolinguística também, que quando você faz dentro de um processo hipnótico, ela fica mais poderosa ainda. Então, tudo isso dá escolhas para as pessoas e os resultados são muito, muito, muito rápidos. Então, existe uma alternativa muito grande, e nessa modalidade onde você junta a PNL, que sem a hipnose sozinha, a PNL já cura fobia, medo, ansiedade, etc. E você junta com a hipnose, que ela abre você para uma série de outras coisas, e a hipnose mais leve já deixa você num estado bem relaxado, isso abre um precedente fantástico para que você faça mudanças diversas na sua vida que você nem imaginou que seria capaz de fazer, né. Então, sim, a hipnose, ela é um excelente coadjuvante nesse tipo de coisa. Eu vejo isso sempre, né, desde que eu comecei a estudar todas essas coisas e principalmente desde que eu comecei a juntar, amalgamar aí a programação neurolinguística junto com a hipnose. E não só eu faço isso, outras pessoas fazem também, mas eu fiz a coisa de uma forma um pouco mais estruturada. E é isso que eu vou ensinar para vocês, assim, em breve, né, a gente vai fazer várias coisas aí nesse sentido, mais para frente a gente vai conversar sobre isso, mas é possível que isso aconteça. Isso funciona, né, e não é uma crença da minha parte, a coisa funciona mesmo. Eu, inclusive, eu tenho uma pesquisa que eu até já publiquei, ela em português, se você entrar lá no andrepersia.com.br, tem um blog e lá você vai ver que eu publiquei um início de uma pesquisa que eu continuo fazendo de pessoas que ouvem meus áudios de hipnose com PNL e diz o que, que mudou na vida dela. O índice de pessoas que mudaram medos e coisas que incomodavam e tal é muito grande, é um índice assim de mudança muito grande, ou seja, quase todo mundo teve mudanças significativas. Esse tipo de coisa acontece, mas é muito importante dizer que a gente precisa fazer da maneira correta. A gente precisa fazer. E a pegada da programação neurolinguística dentro da hipnose, ela é muito importante, porque ela presta muita atenção no cliente que está ali, na pessoa que está ali. Não é uma técnica, mesmo esse livro aqui, que tem 22 roteiros hipnóticos, né, ou seja, e toda uma explicação, não são roteiros rígidos, não são roteiros rígidos onde você tem que seguir. Não, é um roteiro bem flexível. É um roteiro que você vai ver quando você colocar em prática. É um roteiro que vai te ajudar a, a ver quem está ali. E as palavras que estão ali, elas não são palavras rígidas, porque um roteiro da hipnose clássica, ele é feito para uma pessoa, para uma situação, para uma coisa específica. Um roteiro baseado na hipnose ericksoniana, porque o método que eu trabalho junto à hipnose ericksoniana com a PNL, e a PNL também veio em parte da hipnose ericksoniana, aquele mesmo roteiro, ele serve para N pessoas diferentes, que tem mais ou menos aquelas coisas ali. Então, aquele mesmo roteiro pode ser aplicado a um sem número de pessoas diferentes. A prova disso é só você entrar no meu canal no YouTube e olhar os comentários dos vídeos das induções que estão lá presentes, onde pessoas diferentes, em épocas diferentes, alguns vídeos estão lá há 17 anos, né? Em épocas diferentes, em momentos diferentes, situações completamente diferentes umas das outras, usaram aquela mesma indução e tiveram bons resultados. Isso é a mágica da hipnose ericksoniana, porque é uma linguagem que ela é artisticamente vaga e aberta, embora direcionada para um objetivo específico, e ela faz com que o ouvinte adapte para sua própria situação. E por isso que serve para tanta gente, né? É como se fosse uma daquelas roupas que tem velcros e tal, então você pode apertar um pouco mais, um pouco menos, afrouxar, então ela vai se acomodando, é algo mais ou menos assim, né, o que acontece. Então, é possível você trabalhar isso, tá? Ou seja, claro, a hipnose não é uma panaceia, né? Quando se trata de traumas, de fobias, é muito importante, sempre que possível, que junto com o processo da hipnose, você também faça um processo de terapia, onde você vai discutir aquilo que está acontecendo, analisar o que está acontecendo, ajudar a pessoa a entender toda a dinâmica envolvida. É por isso que muitas vezes não basta, aí que eu discordo do Bandler e outros, né? Não adianta você fazer uma vez com a pessoa e mandá-la embora. Mesmo que você faça a cura de fobia, a pessoa fique boa da fobia ali naquele momento, que acontece na maioria das vezes, mas a pessoa ainda volta para alguns processos complementares porque tem toda uma dinâmica. Então, é importante
o aspecto da terapia, de se fazer a terapia para que a pessoa ela seja trabalhada, para que aquelas dinâmicas elas se desmontem totalmente. Não é só uma coisa pontual, tem uma dinâmica, essa dinâmica precisa se desfazer. Então, medos, fobias, e traumas são histórias que nós contamos para nós. O Robert Dilts fala isso no modelo SCORE da programação neurolinguística. Então, resumindo, que aqui isso é uma coisa avançada do Master em PNL, o modelo SCORE nos ensina que o nosso problema, na maioria das vezes, não é o trauma que aconteceu, não é o evento que aconteceu, mas é a história que nós contamos para nós mesmos com base naquilo que aconteceu. É aquilo que ficou sobre o que aconteceu. Essa é a questão. Os eventos, claro, alguns são significativos, mexem com as pessoas em geral, nós não estamos dizendo que a culpa é da pessoa, nem que ela está de frescura, por favor. Acontece, é verdadeiro, é significativo. Mas o que é pior e que fica mantendo aquilo é que a pessoa ela desenvolve crenças limitantes com base nas coisas que aconteceram e começa uma narrativa interna sobre o que aconteceu, limitante, de medo, de restrições e tal. Ela fica naquilo ali porque, como eu disse antes, ela não consegue acessar recurso. Agora, um terapeuta que tem um olhar da programação neurolinguística dentro da hipnose, não só vai acessar recursos subconscientes favoráveis à mudança, mas vai ser capaz de compreender e agir sobre todas essas questões linguísticas que nós estamos falando aqui, que é que dá o significado das coisas que acontecem. Então, isso é perfeitamente possível de ser trabalhado, é totalmente possível de ser trabalhado e o sucesso ele é muito grande. Então, eu recomendo que vocês vejam isso também. Quem quiser testar já, entra lá no YouTube, André Pérsia e procura André Pérsia. Outro dia eu falei da ansiedade, André Pérsia é ansiedade, né? Hoje em dia, põe lá, André Pérsia, medo, medos, fobia, André Pérsia, fobia, medo, e você vai ver um monte de induções que você vai poder fazer, ao invés de eu fazer qualquer coisa aqui rapidinho, que não seria muito propósito agora, entra lá, porque você vai ter induções completas, mais de uma, vou ter várias, inclusive, põe lá André Pérsia, Pérsia com C, medo, fobia, ansiedade, trauma, eventos traumáticos. Eu tenho uma sobre eventos traumáticos, põe lá, evento ou eventos traumáticos no YouTube, André Pérsia, tem que botar meu nome junto, e aí você vai ver que tem várias induções para todos esses objetivos e é bem legal, você vai ver muita coisa. E eu quero agradecer, né, a todos aqui, obrigado Ana, Ana disse que já ouviu, né, obrigado. E ouçam, porque é bem legal, né. Hoje eu costumo dizer que eu sou muito feliz e me sinto extremamente lisonjeado, porque tem um monte de pessoas que me ouvem todos os dias ou quase todos os dias. Isso me deixa muito feliz, muito emocionado positivamente, né, de que as pessoas confiam no meu trabalho. Muitas pessoas que dormem comigo no sentido de me ouvirem à noite, né, para dormir, e muitos que têm dificuldade de dormir, que põem lá, entram no YouTube, eu pego uma das induções em alguma plataforma que eu tenho e começam a ouvir e dormem melhor, e têm uma noite de sono muito melhor e trabalham várias questões. É uma quantidade enorme de pessoas que fazem isso, eu sou muito grato, sou muito, feliz de estar ajudando as pessoas, atingir esses objetivos, a viver melhor. E é isso, se você aprende hipnose, se você faz o curso de hipnose, se você, aprende como botar tudo isso em prática, se você adquire, por exemplo, o Guia Definitivo da Hipnose Prática, a versão digital ou a versão eh, impressa, você também aprende a fazer isso. Só de você ler os roteiros, a linguagem hipnótica junto com a PNL, na leitura dos roteiros já muda você inconscientemente. Já faz mudanças profundas, porque o mais importante do que o transe hipnótico é a linguagem hipnótica e a PNL que leva você a pensar diferente, sentir, ver, ouvir de outro ângulo, de outra posição. É isso que faz a mudança. E é por isso que a hipnose clássica falha muitas vezes, porque não faz isso, porque fica dando só comandos e sugestões, e aquela forma de dar o comando e a sugestão, às vezes, não é ecológica, não é harmônica para a pessoa que ouve. Aí ela não consegue resolver a questão lá dos traumas e dos problemas. Então, gente, amanhã nós estaremos de volta aqui, se não me engano, nesse horário da noite. Me acompanhem tanto no Instituto Manifesta, no Instagram, quanto no André Pérsia, porque nós vamos divulgar o horário. E nós vamos de novo falar de um tema bastante interessante, debater um tema bastante interessante aí,
ligado à hipnose. Se não me engano, nós vamos fazer nesse mesmo horário, umas 19h30 também, alguma coisa assim, amanhã. Tá? Então, eu já quero pré-convidar todo mundo aqui para estar aqui presente de novo, nossa live bem pontual, bem específica, porque você tem que jantar, tem que dormir no outro dia. Então, nós vamos falar um pouco sobre um outro tema bastante fantástico aí, que vocês vão saber amanhã. Acompanhem no Instagram, que lá a gente já vai anunciar até o meio do dia exatamente o horário, mas vai ser em torno de umas 19h30, se não me engano. E mais um aspecto interessante aí sobre a hipnose e o que que a gente pode tirar disso, com auto-hipnose ou hipnose para as nossas vidas, que tem esse aspecto. Mesmo que você não queira ser terapeuta, você pode aprender para trabalhar consigo e gravar suas próprias induções para os seus próprios objetivos. Eu, na verdade, eu não falo isso para as pessoas, mas a maioria das induções eu faço para mim, não a maioria, né, porque hoje eu trabalho muitas outras coisas que não são minha dinâmica, né, mas eu já gravei muitas coisas que eu queria, mas não tinha onde ouvir com a mesma qualidade, profundidade. Então eu gravava para eu poder ouvir e aproveitava e divulgava para as pessoas também, para que todo mundo tivesse o benefício. Então, muito obrigado, tenham uma excelente noite todos vocês. Fiquem bem e aguardo vocês amanhã, seja aqui pelo Instituto Manifesta, seja pelo André Pérsia, para que a gente possa falar mais sobre os mistérios da hipnose e os benefícios que a hipnose traz aí para as nossas vidas. Nesse meio tempo, me siga também no Instituto Manifesta, porque lá, já já, a gente vai ter uma comunicação bem específica que só vai acontecer lá a respeito de uma série de atividades. Instituto Manifesta no Instagram. Então, boa noite e até amanhã.